Feche teus olhos. Senhor meu Pai, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa falar um pouco mais conosco hoje, Pai. Jesus, que a Tua palavra possa encontrar ainda uma terra boa, Pai. Jesus, vem aqui, Pai, permaneça aqui conosco, Pai. Jesus, eu peço a Ti, Pai, fica aqui conosco, Pai. Jesus, coloca as Tuas mãos, Pai. O Senhor conhece a nossa vida, Pai. Jesus, o Senhor conhece o que somos, Pai, o que temos, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, Pai. Jesus, dirige a nossa vida, Pai. Jesus, faça a Tua obra, Pai. Cumpra em nós todo o Teu querer, Pai, toda a Tua vontade, Pai. Somente ela, Pai, que somente ela possa se manifestar em nós, Pai. Jesus, vem aqui, Pai. Fica conosco, Pai. É o que eu peço a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Ontem nós tivemos um culto aqui de manhã. Eu não sei quantos estiveram, mas eu creio que Deus falou muito conosco, pelo menos comigo. E eu queria continuar com o que eu comecei ontem, com o que eu já venho falando há alguns meses, eu acho. Ontem eu comecei perguntando sobre uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, há umas semanas atrás. E a frase dizia assim: se você fosse acusado de ser cristão, haveria as provas suficientes para condená-lo. E ontem nós falamos bastante em relação a isso. E eu queria continuar falando disso. Eu tenho ministrado já há bastante tempo sobre justiça. Cada vez que eu falo de justiça, cada vez que eu penso em justiça, cada vez que eu oro sobre isso, não tem como justiça não ser completamente ligada a uma outra palavra. E essa palavra é confiança. E quando a gente fala de confiança, confiança é um negócio meio estranho, porque a confiança não é quando a gente tem segurança. A confiança é principalmente demonstrada quando a gente não tem segurança. Aí é confiança. E eu estava esse final de semana orando e eu lembrei de uma situação. Até conversei com uma pessoa ontem e citei essa situação, que eu acho que fala muito sobre confiança. Há 3 anos atrás, eu acho, por aí, não sei. Nós estávamos pintando o teto da igreja lá e eu caí da escada e eu quebrei meu pé. E quebrei bem feio meu pé, bem feio, assim. E aí o processo de recuperação foi bem complicado, tal. E aí ainda depois que eu quebrei, que eu já estava quase querendo ficar mais ou menos bom. Não estava ainda bom, ainda estava com o pé meio para cima, mas já estava mais ou menos indo, tal. Deu uma infecção, eu tive que voltar para o hospital e fazer de novo a cirurgia, abrir tudo de novo, fazer tudo de novo, tal. E eu lembro que quando eu acabei a cirurgia a segunda vez, eu já tinha quebrado o pé fazia uns 2 meses, 1 mês e meio, não lembro exatamente. E eu precisava andar. E assim que acabou a cirurgia, passaram 2, 3 dias, o médico falou que eu poderia andar, que eu poderia começar a fisioterapia. E eu estava louco para andar, já estava sem andar há bastante tempo, né? E quando ele falou que eu podia fazer a fisioterapia começando no hospital mesmo, antes de eu ter alta do hospital, eu já ia começar no próprio hospital a colocar o pé no chão e andar, com uma muleta lá, com a mulher lá, com a menina que ia ajudar lá, mas eu comecei a andar, eu fiquei todo empolgado. E sempre que eu ficava parado, eu já estava deitado há muito tempo, não podia mexer o pé, meu pé era uma cor bem vermelha, assim, uma cor bem estranha. Mas no dia que eu fui começar a andar, eu lembro que quando eu coloquei o pé no chão e fiquei em pé, ela falou, pode ficar em pé. Eu lembro quando eu fiquei em pé aqui, eu olhei para o meu pé aqui, meu pé ficou muito preto, assim, muito roxo para preto, assim. E aí antes de eu começar a tentar andar, só de ver meu pé, eu me joguei na cama de novo, levantei o pé para cima e falei, não, vai, sei lá o que vai acontecer, não, tá muito feio esse negócio, não é normal isso, não pode ser normal. Porque ficou muito preto, assim, ele estava bem vermelho, não estava meio inchado, estava tudo zoado, mas ficou muito preto. E a fisioterapeuta falou, não, mas é normal, você vai andar e uma hora vai parar e vai desinchar e vai voltar e você tem que andar. Se você não andar, você vai ver o que vai acontecer, você tem que andar.
E eu lembro que era complicado andar, porque quando eu começava a andar, eu ia olhando para o pé e falando, Jesus, sei lá o que aconteceu com esse pé agora, estava muito preto. Só que quanto mais eu fui andando, ao invés daquele preto ir piorando, no começo piorou bastante assim, mas chegou uma hora que ele parou num ponto, e que ele não piorava mais, ele começou a ficar num preto lá, numa corzinha, ele foi regredindo, até que ele começou a desinchar, até que ele começou a ficar normal e voltou a ser a cor que é. Só que demorou para isso acontecer, foi um processo para que isso acontecesse, para que eu confiasse em colocar aquele pé no chão foi complicado, porque quando eu vi eu falava, não tem como colocar esse pé no chão, não tem como eu confiar todo o peso do meu corpo numa perna só, o pé como é que está? E eu tive que confiar, eu tive que deixar o peso todo numa perna só, e tive que acreditar que a mulher sabia o que ela estava fazendo lá, e ela realmente sabia o que ela estava fazendo, e aí meu pé ficou normal tal. E eu lembrei disso porque esses dias eu estava descendo uma escada e eu tive que pular 2, 3 degraus, não lembro nem por que eu tive que pular, mas eu tive que pular. Acho que foi no sítio, para não pisar num barro lá, não sei por que eu tive que pular, mas eu pulei. E eu vi que quando eu fui pular, o meu instinto de pular foi pular com a perna esquerda primeiro. E de lá para cá eu comecei a reparar que toda vez que eu vou descer uma escada, que eu vou fazer qualquer coisa, ou que eu tenho que cair, eu ponho primeiro a esquerda, que foi a que eu não quebrei. Eu sempre pendo para o lado que eu não quebrei. A outra tá boa, eu ando, eu faço tal. E aí inconscientemente eu percebi que eu não confio ainda nessa perna. Esses dias eu fiz um exame e nesse exame deu lá que essa perna minha é completamente sobrecarregada. E o médico não sabia que eu tinha quebrado, falou, você já teve algum problema na perna direita? Porque tua perna esquerda está super sobrecarregada. Eu falei, tive. O que aconteceu? Eu falei, quebrei. E ele olhou e falou, cara, na teoria, a tua perna direita é mais forte que a esquerda agora, pelo tanto de ferro que tem aí dentro, você podia pular com a direita que não ia acontecer nada. Mas para colocar isso na minha cabeça e fazer eu acreditar nisso é difícil na hora que a gente tem que fazer alguma coisa, o instinto te leva para a esquerda. São 3 anos só chutando com a esquerda primeiro, para depois apoiar a direita e vir com o resto do corpo. Eu estou contando isso porque eu acho que isso demonstra bastante o que é confiança, ou o que não é confiança, né? O que deveria ser confiança. E esse lance de confiança é muito louco, porque confiar não te dá segurança. Confiar é justamente a falta de segurança. Confiar é justamente não ter o segundo passo, mas é crer que Deus vai colocar o segundo passo. Confiar é olhar para baixo e falar, mas já está ruim do jeito que está. Eu vou forçar ainda esse negócio a ficar pior ainda. Que segurança que eu tenho para confiar? E esse é o ponto, não existe. A confiança não existe segurança. A confiança existe confiança. Eu tenho que crer que Deus está no controle de tudo, eu tenho que crer que vai acontecer. E aí quando a gente começa a falar de confiança, o negócio começa a ficar meio atrapalhado, porque nós queremos confiar, mas nós queremos confiar sempre crendo em um amanhã, sempre crendo em uma perspectiva, sempre tendo uma nova esperança, e eu confio. Se eu sei que amanhã, se eu imagino que amanhã, eu confio. Se eu sei um caminho porque Deus pode fazer, por mais que eu não tenha um caminho para chegar até ali, mas se eu sei que tem meia dúzia de andaime ali atrás, e alguém pode colocar, eu vou chegar até ali, então eu vou confiar que alguém vai colocar. Mas quando eu não sei que tem um andaime, aí é difícil confiar. É difícil confiar sem a gente ter matéria própria de que Deus pode ser Deus na nossa vida. E esse lance de confiança, eu tenho pensado muito nisso, eu tenho falado muito nisso, de confiança e de justiça, porque, de verdade, velho, se a gente não se deixar ser ademoestado por Deus como Deus deseja, nós vamos passando a nossa vida inteira esperando, fazendo, indo, e não vamos chegar a lugar nenhum. Como eu tenho dito nos últimos todos os cultos, faz bastante tempo que eu venho falando de justiça, e eu tento sair disso, mas não consigo. Tudo que eu vou tentar fazer acaba caindo nisso. E eu estava hoje à tarde orando, e eu comecei a pensar nos personagens bíblicos. Aí você puxa lá desde Adão e Eva e você vem pensando nos principais que você tem na cabeça. E a maioria, sim, dá para colocar 75% de todos os personagens bíblicos. O erro da vida deles foi a justiça. Foi a forma de como eles entendiam justiça. Por não entender verdadeiramente o que era a justiça de Deus, e por não confiar que Deus era justo, por não confiar que Deus estava na situação, esses caras ramelavam, esses caras caíam, esses caras se atrapalhavam inteiro.
E aí, você começa a pegar desde Adão e Eva. Eva querendo ser mais do que Deus, não confiava que Deus sabia quem ela tinha feito, onde tinha colocado. E não achou justo aquilo. Não era justo só Deus ser o cara. Por isso eu vou na conversa da cobra, eu ouço a cobra. Você pega Caim e Abel, matou por quê? Porque aceitou a minha, não aceitou a dele. É injusto isso, eu mato o cara. Você pega os irmãos, José vendeu por quê? Por que ele tem uma roupa melhor do que a minha? Por que ele é mais mimado que antes? Vende José. Você pega Moisés, por que Moisés pagou o pato que pagou? Porque viu um hebreu batendo e foi querer fazer o quê? Justiça. Você vai pegando toda a Bíblia, e toda a Bíblia é repleta de homens que não entenderam que Deus estava à frente da situação, e que tentaram colocar o seu braço, porque sua lógica gritou muito mais alto do que Deus falando na situação. E aí a consequência dessas coisas são terríveis, as consequências dessas coisas são horríveis assim. E a Bíblia inteira é pautada nisso, é pautada em homens que não conseguiram ver a mão de Deus em tudo, que não sabiam confiar em Deus, que não sabiam parar e falar, não, beleza, tá difícil. Mas se aquele hebreu ali está apanhando, se aquele cara é sangue do meu sangue está apanhando, não sou eu que vou lá matar um egípcio para fazer alguma coisa. Deus está vendo o sofrimento desses caras há quantos anos? Quantos apanham todo dia? Por que eu tenho que fazer alguma coisa? Isso já é a justiça de Deus. E a manifestação da justiça de Deus é uma coisa muito louca, cara. É uma coisa muito insana para nós. É uma coisa muito insana para nós. É uma coisa muito insana para nós. E uma coisa que eu estava ministrando aqui ontem, foi no meio da ministração que praticamente Deus colocou no meu coração, eu não tinha nem escrito isso, não tinha nem pensado nisso, foi no meio da ministração que isso saiu. E hoje eu pensei muito nisso, eu estava pensando, desde ontem eu estou pensando muito nisso, e hoje ainda fui conversar com a presbítera lá, um assunto lá, um probleminha que a gente teve no sítio lá, e quando eu estava conversando com ela citou esse trecho, ela nem sabia que isso já estava estourando dentro de mim. Esse negócio de confiança é tão sério. E de justiça é tão sério. Que é isso que trava, não uma área da nossa vida, mas toda a nossa vida. Eu vou ler uma história para vocês. Acho que eu já devo ter lido nos cursos nossos, eu sempre leio, mas eu já devo ter lido no culto aqui, mas eu vou ler de novo. A carruagem feita de grades cruzava pelas ruas de pedra de Esmirna. E o prisioneiro podia ouvir os gritos da furiosa multidão que estava na arena. Cães farejadores seguiam o carro pelas ruas latindo violentamente. Crianças de pele cor oliva corriam pelas calçadas com olhos cheios de ansiedade. Ao longo do caminho, rostos sem nomes paravam para espiar pela janela. A carruagem se deteve diante dos sólidos muros daquela arena. O guarda arrancou o prisioneiro do veículo e lançou bruscamente no chão, como se fosse um saco de lixo, machucando a sua perna. Há semanas o público vinha pedindo a prisão e execução daquele homem, mas ele não se parecia nada com o criminoso. Um homem idoso de aparência frágil, com o rosto marcado pelas rugas, tinha cabelo e barba tão brancos quanto as nuvens que enfeitavam os céus do Mediterrâneo naquela tarde. Enquanto o velho prisioneiro mancava até a arena, sob a vigilância de guardas armadas, espalhou-se pela multidão a notícia de que aquele homem era nada menos do que o tal Policarpo. O criminoso viu que tinha sido sentenciado à morte. Seu crime? Ele era líder local de um ritual supersticioso praticado por um grupo conhecido como os cristãos. A multidão gritava com sede de sangue enquanto os soldados levavam o prisioneiro para se apresentar diante do procônsul romano. Quando ele viu o velho mancando, coroou de vergonha. Então aquele era o grande criminoso que havia causado tanto tumulto? Apenas um pobre velhinho? O procônsul usava uma túnica cor de púrpura que balançava com o vento. Ele se aproximou do velhinho e lhe disse em particular: escute, o governo romano não faz guerra contra idosos. Simplesmente jure pela divindade de César e deixarei você ir. Não posso fazer isso. Então menos grite, acabe com os ateus e isso será o suficiente. Ele disse isso porque muitos romanos acreditavam que os cristãos eram ateus, já que eles não tinham templos nem adoravam imagens. O prisioneiro calmamente esticou seu braço enrugado, virou-se e apontou para a multidão cheia de ódio. Então, olhando fixamente para os céus, gritou: acabem com os ateus. A reação do prisioneiro surpreendeu o procônsul. Apesar de o velhote ter feito o que ele tinha pedido, o governador percebeu pela reação da multidão que a liberação de Policarpo estava fora de cogitação. Amaldiçoe a Jesus Cristo, exigiu o procônsul. Por um instante, Policarpo fixou seus olhos penetrantes no semblante inflexível do procônsul. Então respondeu calmamente: durante 86 anos tenho servido a Jesus Cristo e Ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu rei e meu salvador?
A multidão, incapaz de ouvir a conversa, estava ficando impaciente com a demora. O procônsul já estava ficando ansioso. Pediu novamente ao prisioneiro: jure pela divindade de César. Já que o Senhor continua fingindo não saber quem eu sou, vou simplificar a tarefa. Declaro sem nenhuma vergonha que sou um cristão. Se o Senhor quiser aprender um pouco sobre as nossas crenças, marque um horário e lhe ensinarei. O procônsul ficou ainda mais irritado e respondeu bruscamente: não tente me convencer, convença eles, disse apontando para a multidão. Policarpo olhou para os inúmeros rostos desconhecidos que ansiavam pelo espetáculo sanguinário a que vieram assistir e disse: não vou rebaixar os ensinamentos de Jesus tentando convencer esse tipo de gente. O procônsul, já muito irado, gritou: se você não sabe, eu tenho animais selvagens à minha disposição, vou soltá-los imediatamente se você não se arrepender. Bem, então solte, respondeu Policarpo, sem qualquer vestígio de medo na voz. Como eu poderia me arrepender de fazer o bem para fazer o mal? O procônsul estava acostumado a amedrontar até os criminosos mais perigosos, mas não estava conseguindo assustar esse velhote. Então replicou: já que os animais selvagens não lhe assustam, saiba que você será queimado vivo se não renunciar a Jesus Cristo imediatamente. Cheio do Espírito Santo, Policarpo irradiava alegria e confiança e disse: o Senhor me ameaça com simples fogo, que queima por 1 hora e depois se apaga? O Senhor nunca ouviu falar do fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno reservado para os ímpios? Por que está demorando tanto? Faça logo o que quiser comigo. As coisas não saíram como planejado. O procônsul deveria ser o grande vencedor. O prisioneiro deveria estar ajoelhado implorando por misericórdia. Mas aquele prisioneiro, um idoso, havia vencido. O governador voltou ao seu assento, sentindo-se humilhado. Como a arena era muito grande, alguns mensageiros foram enviados a pontos específicos para anunciar o que Policarpo havia dito. Quando repetiram o que ele havia declarado, uma onda de fúria tomou conta da multidão. Fariam com ele o que quisessem, pularam de seus assentos, correram pelas saídas, corredores, clamando pela morte de Policarpo. Corriam como os loucos pelas ruas da cidade, juntando todos os pedaços de madeiras que pudessem encontrar, assaltaram alguns estabelecimentos e roubaram até a lenha acumulada nos banheiros públicos. Então voltaram apressados para a arena, com os braços cheios de lenha, para a pira que o carrasco estava preparando. Eles empilharam a madeira em volta da estaca, onde os soldados amarravam os membros de Policarpo. Mas Policarpo dizia calmamente aos soldados: deixe-me como estou. Aquele que me dá força para sustentar o fogo, também me dará a capacidade de ficar imóvel na fogueira, sem que precise me amarrar. Depois de permitir que Policarpo orasse, os soldados atearam fogo à pira. O povo de Esmirna acreditava que depois que queimassem Policarpo, apagaria seu nome da história, dando um fim àquela odiosa superstição chamada cristianismo. Mas assim como o procônsul, eles submeteram a vitalidade e a convicção dos cristãos, pois em vez de intimidar os cristãos, a morte de Policarpo lhes trouxe inspiração. Em vez de desaparecer, o cristianismo cresceu e se espalhou ainda mais. Eu já li essa história, não sei se no culto aqui alguma vez, mas pelo menos no sítio lá, eu já falei disso bastante com o pessoal. Eu li essa história de novo porque eu tentei achar um exemplo para falar o que eu falei que eu estava ministrando ontem aqui, e Deus colocou no meu coração. O melhor exemplo que eu lembrei foi esse cara. Ele seria queimado vivo. Por que ele não tentou sair fora? Por que ele não tentou fugir? Por que ele aceitou aquilo? Porque ele cria na justiça de Deus. A resposta dele para o procônsul é assim: como? Durante 86 anos tenho servido a Jesus Cristo, ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia amaldiçoar o meu rei, meu salvador? Só que a própria situação que ele estava passando já era uma baita injustiça. Se a gente fosse olhar pelo nosso lado, não é injusto Deus deixar um cara que dedicou a sua vida a servir Ele, que durante 86 anos tem sido fiel, que não tinha uma casa própria, porque senão seria morto, não podia ter uma igreja, tinha que viver correndo para lá e para cá. Não é injusto uma vida dessa? Não seria injusto ele morrer agora? Pelo menos para mim a ótica seria injusto. Mas o grande problema nosso é esse: ele cria na justiça de Deus, e a justiça de Deus não se baseia pela minha ótica. A justiça de Deus não se baseia pelo que eu acho que é certo ou errado. A justiça de Deus é a única justiça justa nesse mundo. E é o que piora muito a situação, que a gente não entende, é que o grande problema nosso não é a dor que nós passamos. O grande problema nosso é a justiça na dor que nós passamos.
Você acha que ele não sentiu o fogo queimando ele? Você acha que cada um que morreu, que foi dilacerado, que foi esmagado, que foi comido, não sentiu a dor da morte? Lógico que sentiu. Mas o grande problema é que eles não quiseram fazer justiça com isso. Eles não tentaram achar a justiça de Deus na situação. Logo, a dor não é tão complicada. A dor só torna-se complicada quando a justiça nossa grita mais alto. O problema nunca foi a dor. O problema é a justiça em cima da dor. O problema é a justiça em cima da situação. O problema é entender assim, mas por que eu? Mas por que comigo? Mas por que? Esse é o problema. O problema é a nossa base de comparação, de olhar para o lado, de olhar para outro e de tentar de algum jeito fechar essa conta. Essa conta nunca vai fechar. Essa conta não tem fechamento. O problema nosso não é a dor. O problema nosso não é o sofrimento. O problema nosso chama-se justiça. O problema nosso chama-se justiça. Não é a dor que é o problema. Não é o sofrimento que é o problema. O problema é a justiça. Ele entendeu que se Jesus fez o que fez por ele, ele não era digno de estar morrendo daquela forma. Então, se eu não sou digno de estar morrendo dessa forma, então, cara, como eu posso ser injusto com meu Deus? Ele nunca foi comigo e não está sendo. Eu estou morrendo pela causa dele, ele não está me livrando na cova. Só que a ideia que nós temos hoje de evangelho é completamente deturpada em relação a isso. Você lembra quando Paulo e Silas estavam na cadeia, quando eles apanharam, quando eles estavam sofrendo? Eles não estavam lá sentados falando assim, como eu sou injustiçado por Deus. Deus se esqueceu de mim aqui. Não, eles estavam cantando. Não estavam cantando para ser livres, estavam cantando pela honra de passar pelo que eles estavam passando. Eles não enxergavam a justiça segundo o seu coração, mas eles enxergavam a justiça segundo Deus, confiando no amor de Deus que nunca falhou e que nunca vai falhar. É completamente diferente. Eles podiam apanhar? Podiam, mas eles estavam bem louvando. Imagina os caras tudo estrafiado, tudo rasgado, todo zoado de tanto apanhar, virando um pro lado pro outro, falando, ei mano, vamos cantar? Vamos. Poxa vida, como Deus é bom para nós, né? Como Deus é bom para mim. Cara, como chegar num nível desse? Isso só começa se a gente começar a confiar em Deus. Se a gente começar a confiar que tudo na nossa vida está na mão de Deus. Como eu comecei dizendo, faz, sei lá, pelo menos 2 meses que eu estou falando de justiça direto, em todos os cultos, em retiro, em ministração, em reunião nossa no DN eu falo de justiça, assim, faz 2 meses que eu parei nisso, assim. E por que eu parei nisso? Porque isso é o que Deus tem falado ao meu coração. Só que o problema é que quanto mais a gente fala, não é a primeira vez que você está ouvindo eu falar sobre isso. O que mudou na tua vida? Você conseguiu reconhecer Deus em todas as coisas? E o grande problema nosso é que tudo na nossa vida é pautado em mérito. É pautado em mérito, é pautado em se eu faço, eu recebo, se eu sou, eu tenho. É pautado em mérito. É pautado em mérito. Sabe aquela ideia que desde pequeno a gente tem assim, Papai Noel vai trazer presente para a criança que for boazinha. É isso, velho. Esses dias eu estava no Caraguatá. Eu não sei o que entrou em assunto de Papai Noel com os meninos lá. E a Duda falou, uma menina lá falou que ia pedir um negócio e todos viraram e falaram, você não merece. Você, o Papai não vai trazer nada. Os próprios meninos ali, a própria molecadinha do Caraguatá conversando entre eles. Porque a menina é espoleta, zoa, bagunça, corre, faz a pronta, bate nos meninos. A menina é espoleta pra caramba. Só que desde pequeno ele já tem essa ideia assim, Papai Noel vai trazer pra você porque você merece. Ou Papai Noel não vai trazer pra você porque você não merece. Sabe, isso já cresce dentro de nós. Essa ideia já é impregnada dentro de nós, já é um negócio que está dentro de nós. E aí se chegar no final do ano e ela não ganhar nada, ela vai olhar e falar, tá bom, não fiz por merecer mesmo, não obedeci, então não tem que ganhar nada. Agora, se ela for legal, se ela obedecer, ela vai se frustrar. E pode ser um exemplo muito tosco, a proporção muito tosca, mas é o que acontece conosco. A nossa frustração é porque nós baseamos a nossa vida em coisas que fazemos. E a gente não entende que Deus é muito maior do que obras. A justiça de Deus não é alcançada por obras. A justiça de Deus é alcançada pelo que ela é. A justiça de Deus simplesmente é. Isso é muito louco, velho. Toda dor que você passa só dói o quanto que dói, porque existe justiça em você. Se não existisse justiça em você, você passaria pela dor que fosse, glorificando a Deus. Mas porque existe justiça e não existe confiança, dói muito.
A justiça amplifica a nossa dor. O que torna a nossa dor realmente doída é a justiça. E presta atenção se isso não é muito louco, assim, se isso não é muito o que acontece com a gente. Seja lá a dor que foi que você passou, sei lá, qualquer situação, a situação é passageira. Mas por que dura tanto tempo se a dor física passa? Se a surra física passa, por que tem 3 anos e você ainda está lembrando do que aconteceu lá atrás e não está mais doendo? Porque você se sentiu o quê? Injustiçado. Porque você não se achava merecedor disso. E se eu não sou merecedor de tal situação, eu sou injustiçado. O que faz a dor permanecer é a justiça gritando dentro de nós. Não é a dor em si, a dor passa. A dor no momento que está doendo é difícil, tal, mas passa. E se a gente confia que Deus não perde controle de nada, a gente vai andar, vai atravessar, e vai passar, e vai acabar, e vamos para frente, em tudo Deus está trabalhando. Mas se não tem esse lado de confiança em primeiro lugar, de reconhecimento de quem é e do que é Deus, a nossa justiça daqui 10 anos vai estar gritando pela dor que a gente está passando agora. E a gente vai estar olhando para trás e dizendo, poxa vida, mas não é justo. Poxa vida, mas não sei o quê. Poxa vida. E talvez não seja essa a frase que você use, mas é a frase que você quer falar. Poxa vida, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixa isso? Por que eu estou passando por isso? Porque nós não entendemos que a justiça de Deus é excelente, que Deus nunca. É bizarro falar isso, né? É meio pleonasmo falar isso. Mas Deus nunca perde o controle de nada. É uma coisa lógica falar isso, mas Deus nunca perde, Deus nunca perdeu, Deus nunca vai perder o controle de nada. Como eu disse ontem, era justo Jesus morrer na cruz? Não era justo. Não é justo Jesus morrer na cruz. Pela nossa justiça de homem, não é justo Jesus morrer na cruz. Agora, por que é tão fácil a gente assimilar assim? Ele era Deus, ele se fez homem, ele viveu como homem, viveu no meio de homem, tomou uma surra violenta, foi abandonado, ficou sozinho, morreu na cruz para me salvar. A gente assimila isso fácil, assim, legal. E aí, quando o negócio pega para o nosso lado, a gente vê a gente só olha para o nosso umbigo. Coloca Jesus Cristo no nosso parâmetro de justiça. Cara, se a gente não tivesse nada, ainda seria justo pelo que Ele padeceu por nós, porque Ele não merecia, a gente merecia. Agora, o grande problema é que a gente não tem a real convicção do quanto o pecado nos afastou de Deus e do quanto estávamos perdidos sem Jesus na cruz. É uma coisa que assim, já alcançou, já sou salvo, Ele já morreu, já nasci com Ele morrido lá na cruz, com Ele morto lá na cruz, então beleza, então agora vou continuar vivendo, porque isso aí Ele já fez, isso aí Ele já alcançou. O que tem de novo agora? Não tem nada de novo. A maior novidade que tem no Evangelho, as boas novas do Evangelho, é Jesus Cristo ter dado salvação a cada um de nós. Essas são as boas novas do Evangelho. Era justo Jesus morrer na cruz? Não, mas na própria palavra diz que Ele teria que aprender a obediência a Deus pelo que Ele padeceria, não só na cruz, mas em todo o processo da crucificação. Se o próprio Jesus teve que aprender a obediência pelo que padeceu, você acha que nós não teremos que aprender a obediência por isso? Você acha que a gente não vai passar por situação injusta? Coloca uma coisa na tua cabeça, você quer ser crente de verdade, aperta o cinto para viver em justiça, enquanto a tua carne estiver viva. Aperta o cinto para viver coisas ilógicas. Aperta o cinto para olhar para todo mundo do lado e falar, não, mas esse. Deus não está preocupado com nenhum deles, Deus está preocupado com você. E é para forjar o teu caráter, que vai parecer que todo mundo está em outro, e só você que é é para forjar o nosso caráter que Deus tem que direcionar. O grande problema é que Jesus morreu na cruz, foi injusto, para mim, olhando da minha lógica natural, se a gente for olhar na justiça do homem, foi injusto. É injusta a morte de Cristo na cruz, é completamente injusta. Mas a pergunta que tem que ficar na nossa cabeça não é se o que está passando é justo ou injusto, mas é se é necessário ou não necessário. É necessário, então vai ter que passar. Deus não está preocupado com justiça e injustiça, porque justiça é a base do trono dele. Deus está preocupado se é ou não necessário. Deus está preocupado se é ou não necessário, Cara, todo mundo não posso dizer, mas é o que eu disse, 75% da Bíblia, eu anotei numa folha e esqueci a folha no sítio, mas eu anotei o nome dos caras. Mano, a maioria de todo cara que você vê na Bíblia escorregou por causa de justiça, por não se achar no direito dele. Só que aí quando a gente começa a falar de direito, o que é direito se não cruz? O que é cruz? É entrega de direito. O que é cruz? É aceitar a injustiça para a minha carne, para a minha ótica.
A justiça para a minha carne que ainda está viva. Porque se estivesse morta no lugar que ela tem que estar, eu estaria glorificando a Deus, porque Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle de nada na minha vida. Cruz é isso, cara. Cruz é renúncia de direito. Quando Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, morra. É injusto isso tudo, hein? Não é justo isso. Ele já pagou um preço na cruz, ainda tem que morrer, ainda tem que renunciar a tudo. Não é justiça a parada. É entender o que é evangelho. É muito maior a dimensão dessa parada toda. Essa parada toma uma proporção completamente diferente se a gente começa a entender isso. Entenda que Deus só vai te fazer parecido com Ele. O que é ter... A pergunta que eu fiz no começo, até ler a pergunta de novo aqui. Se você fosse acusado por ser cristão, haveria prova suficiente para condená-lo? O que é ter prova suficiente para ser condenado? É ser que nem foi Jesus. O que é ser que nem foi Jesus? É padecer injustamente. É sofrer. A gente vai ter que sofrer. Tu, pois, sofre comigo como que fiel soldado de Cristo Jesus. Nunca foi diferente a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho nunca foi diferente do que isso, a não ser nos nossos dias. Mas durante toda a história, a mensagem do Evangelho sempre foi: tu, pois, sofre comigo as aflições como fiel soldado de Cristo. Sempre foi uma mensagem de sofrimento. O Evangelho nunca foi pautado em justiça ou injustiça, mas sempre foi assim: ó, você vai vir para sofrer, e o sofrimento é na injustiça. É por isso que é sofrimento. Se já morremos com Cristo, também reinaremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, cara, não é falando assim: olha, se você continuar eu vou te livrar. Não, é se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência. Não é que vai acabar o sofrimento, sempre vai estar pegando, porque a gente é homem. Porque o pecado habita em nós. O pecado habita em nós. E a forma de Deus nos purificar e nos tirar dessa carne e nos fazer parecido com Ele e nos levar à santidade é matando essa carne. E a forma de matar essa carne é ir contra a lógica dela, é ir contra o direito dela, é ir contra a justiça dela. É só desse jeito que Deus vai conseguir nos fazer parecido com Ele. E a gente é tão tosco, a gente é tão tosco, que a gente passa por um negócio complicadinho, que dói assim, e que você tem que abrir mão do seu direito, e a gente já passa assim: ó, Jesus, eu vou abrir, eu vou deixar, porque, o Senhor vai me honrar agora. Não existe isso na Bíblia, velho. Nunca na Bíblia existiu um sofrimento é coroado com uma bênção. Não existe isso na Bíblia. O sofrimento é coroado com a vida eterna. O sofrimento é necessário para você chegar ao céu. O sofrimento é necessário para chegar naquele grande dia e poder estar com as vestes limpas diante do Cordeiro. A coroação do sofrimento não é em terra. A coroação do sofrimento é no céu. A coroação do sofrimento é para a glória. Mas o negócio começa a ficar completamente complicado, porque não dimensionamos mais a eternidade, não dimensionamos mais o céu, os nossos olhos estão focados completamente aqui, então a gente sofre aqui para poder ganhar aqui. Estou passando olha como isso é tosco. Estou passando lá pela cadeia, apanhei por pregar o evangelho, estou preso, estou arruinado, estou todo zoado, estou todo bagunçado, aí eu vou, não vai, Deus vai abrir as cadeias, vai. Para que Deus abriu as portas? Para Paulo pendurar a chuteira e falar: beleza, agora eu sou livre, Deus me livre de continuar pregando, porque continuar pregando, eu vou voltar para cá de novo. Voltou. Paulo não voltou para a cadeia depois? Por que Deus tirou Paulo da cadeia? Para que ele pudesse pregar para um monte de gente, tomar mais um monte de surra e voltasse tudo para a cadeia de novo. E morresse. O sofrimento é a única maneira que Deus encontra de poder forjar o caráter dele em nós. Eu disse ontem aqui no culto, cara, um dos primeiros mártires que foi morto, que não tinha referência de nada, que estava sendo morto, virou e falou: olha, se o meu Jesus passou por isso, agora eu nele vou passar por isso, eu ligado a ele vou passar por esse sofrimento, eu vou me dar por ele. Eu estou tendo a oportunidade de poder morrer pelo meu Jesus. Estou tendo a oportunidade de poder me entregar pelo meu Jesus. E aí, você tem que entender uma coisa, velho. Nós precisamos entender uma coisa.
Existem pessoas aí que exatamente agora estão sendo condenadas à morte por pregar o evangelho, que estão sendo torturadas, que estão apanhando, que estão sofrendo. Existem pessoas por aí, existem. A gente vai falar, Jesus abençoa os missionários lá. Sabe aquela história que a gente vê esses caras e fala assim, vamos orar para Deus livrar o irmão Manuel de morrer? Não. Nem Deus nem o irmão Manuel quer esse livro da morte. O irmão Manuel está louco para morrer, para ir para o céu logo. E Deus está louco para ter ele junto com ele logo. Eles não foram lá para ser torturados e para que daqui a pouco eles possam ser soltos. Não, eles foram lá para morrer mesmo. Eles estão cumprindo o papel pelo qual eles chegaram lá. Foi para morrer que eles foram lá. Eles não querem ser livres da morte. A nossa oração não pode ser livre da morte. A nossa oração tem que ser, Pai, capacita ele a aguentar até o final. Porque foi para isso que ele foi lá. Ele sabia por que ele estava indo lá. E sabe por que a gente não consegue chegar num ponto desse de pensar em fazer um negócio deles? Muitas vezes. Porque a gente não deixa Deus trabalhar no mínimo na nossa vida. Eu falei isso aqui ontem. E que fique isso muito claro no teu coração. Em tudo, há Deus na tua vida. Tudo existe a mão de Deus na tua vida. Tudo existe a mão de Deus na tua vida. Cada situação que acontece, existe a mão de Deus na tua vida. Cada situação que acontece, existe a mão de Deus na tua vida. E são nas situações mais bobas que a gente acha que é bobo, é que Deus está tentando forjar o nosso caráter para quem sabe um dia estar pronto a entrar num país desse e morrer. Mas se a gente não aguenta pisar na nossa unha que a gente já esperneia, você acha que a gente vai aguentar um dia ser torturado por amor de Cristo? Nunca vai, não se engane que você não vai. Pastor, mas não é justo o que fazem comigo. E se para que alguém seja salvo do teu lado, você vai ter que ser perseguido, massacrado, injustiçado por essa pessoa. Se a forma do evangelho ser revelada é com a injustiça sobre você para que Deus possa ganhar alguém que está do seu lado, Deus pode contar com você? Ah, mas não sei quem me persegue. Cara, o que vai talvez ganhar o teu maior perseguidor é ele ver a tua reação como cristão. Não interessa quem seja, o que interessa é que a gente tem que amar todo mundo, e amar quem a gente gosta é fácil. O difícil é amar quem persegue, quem a gente não gosta, quem não é legal, quem não sei o que lá. É esse que a gente tem que desenvolver um amor no nosso coração. E se Deus espera que através de mim alguém seja salvo? Alguém que me persegue, alguém que eu não gosto, alguém que eu não curto, alguém que não é legal, alguém que é injusto comigo, alguém que pega no meu pé. Tudo isso, tem Deus nessa situação. Enxergue Deus nessa situação. Enxergue Deus na tua vida. Enxergue Deus na tua vida. Enxergue Deus na tua vida. Eu vou te dizer uma coisa. A gente pode passar anos dentro de uma igreja sem nunca entender o que é isso. Eu estava lendo hoje o final da vida de Jesus, quando Pedro negou Jesus. Você pensa na história mais louca da Bíblia? Acho que é essa, pelo menos para mim agora é. Pedro andou 3 anos com Jesus. Pedro estava do lado de Jesus. A hora que o calo aperta, o que Pedro faz? Sai fora, nega, não sou, não conheço, não sei quem é, mata esse cara, não tem nada a ver, sai fora. Jesus ressuscita. Depois que Jesus ressuscitou, passaram 40 dias e Jesus foi levado ao céu. Aí Pedro continua vivendo, não tinha mais Jesus por terra, não tinha mais Jesus por perto. E quando Pedro tem que ser morto, Pedro não se considera digno de morrer como ele morreu. Eu tenho que morrer pior do que o meu Jesus morreu. Eu não sou digno de morrer da mesma forma que ele morreu. O que aconteceu em 40 dias? Você acha que Jesus conseguiu, que Jesus não convenceu em 3 anos andando com Pedro, você acha que ele convenceu em 40 dias? Fora esses 40 dias, o que aconteceu no resto da vida dele? Nada. A única coisa que mudou foi Pedro olhar e falar, cara, ele está pagando um preço que não é dele. Cara, olha o que ele está fazendo por mim, por me amar, por amar a gente com um monte de tranqueira. Se Jesus paga um preço desse pela minha vida, o mínimo que eu posso fazer é dar a minha vida de volta a Ele. Ele não nega mais. E o grande lance, isso que é perigoso. Pedro andou 3 anos do lado de Jesus e não entendeu o que era evangelho. Um pouquinho antes, quando Jesus vem falando com ele, Jesus fala para Pedro, Pedro, quando você se converter, então vai lá com seus irmãos e não sei o que lá. Pedro não era convertido, mano.
E aí vamos combinar, você tem como alguém andar 3 anos do lado de Jesus e ver tudo que Jesus fez e não ser convertido? Eu acho que tem como a gente estar já 1, 2, 3, 10, 20 anos dentro de uma igreja e não ser convertido também. Quando Pedro é condenado, a justiça dele podia falar, não mereço morrer. Mas a justiça dele gritou, não mereço morrer como o meu mestre morreu. Me mata de ponta cabeça, porque eu não mereço morrer como ele. A conversão de Pedro começou a partir do momento em que a justiça dele não gritava mais, mas que ele entendeu o que era evangelho. Aí ele se converteu. A conversão realmente começa a partir do momento em que a justiça é posta por terra. Em que não é mais o nosso direito que manda em nada, em que não é mais o nosso coração que dirige nada, em que não somos mais nós que guiamos nada, mas é onde realmente conseguimos parar e falar, Pai, tudo é para a Tua glória. Tudo está nas Tuas mãos. Tudo está nas Tuas mãos. Quantas vezes que Deus permite situações na nossa vida para que o mundo possa reconhecer Cristo em nós e a gente não entende isso. E aí quando a gente olha, a gente acha que Deus permitiu isso para a gente ir lá e fazer maior barraco, para a gente ir lá e quebrar tudo. Não. Quantas vezes que Deus tem que permitir situações absurdas na nossa vida para que o mundo possa reconhecer que ainda há mansidão, que o Espírito Santo nos governe, que a gente não vai reagir como qualquer um reagiria. E aí na nossa justiça, no nosso direito, a nossa ação é no mínimo como qualquer não cristão por aí. O mundo tem que reconhecer que há Cristo em nós. E o mundo só vai reconhecer Cristo em nós quando a justiça nossa for colocada por terra, quando a nossa carne estiver na cruz. Isso vai demorar uma vida inteira para acontecer, não vai ser um apelo agora que vai mudar isso. Mas já é alguma hora que Deus está trabalhando na tua vida agora. Eu não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu estou vivendo, eu não sei o que você está vivendo. E se você parar de olhar para a tua justiça, se você parar de ter dó de você mesmo, se você parar de tentar fazer Deus ter dó de você mesmo e começar a confiar que tudo na tua vida está nas mãos dele, a nossa história mudou a partir de agora. E talvez agora começamos a conhecer o que é ser seguidor de Cristo. Ah, pastor, mas eu já vi sinais, já vi maravilhas, eu já andei sobre as águas, e aí? Você não é convertido, cabeção? Pedro andou sobre as águas, ninguém andou, Pedro andou. Pedro viu todos os sinais que Jesus fez. Pedro andou 3 anos com Jesus, ouviu todos os sermões que Jesus pregou, ouviu tudo que Jesus falou, que a gente não sabe o que ele falou, não foi tudo que ele falou que está na Bíblia. Foram 3 anos andando junto, a gente tem um livrinho que fala sobre o que Jesus fez. Quanto de coisa que Pedro viu, vivenciou, quanto de exemplo que Pedro teve de educação cristão. Isso nos converteu o cara. Mas a hora que o cara conseguiu morrer para ele mesmo, ele se converteu e a vida dele acabou. Tu, pois, sofre comigo as aflições como fiel soldado de Cristo. Tu, pois, sofre comigo as aflições como fiel soldado de Cristo. Tudo que acontece na tua vida é Deus permitindo uma ação para ver qual vai ser a tua reação. É Deus permitindo um esquema para ver como a gente vai sair disso. Ah, mas eu estou frustrado. Se você está frustrado é porque a tua expectativa não está em Deus. Porque quando a nossa expectativa está em Deus, não há frustração. Se a gente está desmotivado é porque a nossa motivação nunca foi certa. Se a gente desmotivou é porque o nosso foco estava errado. Se a gente desmotivou é porque a gente estava olhando para o lugar errado. Porque se estivéssemos olhando para Cristo, nunca seríamos confundidos. Se você desmotivar, desmotivei porque o quê? Porque o que você esperava não aconteceu? É isso que te faz desmotivar? A gente nunca entendeu o que é Cristo então. Tudo continua sendo regido e sendo guiado por uma mão que não perde o controle de nada, por um Deus que não deixa de ser Deus em hora nenhuma. E a nossa confiança nele é o que vai nos fazer viver perto dele. Só que se a gente não entender isso, a gente vai ouvir mais 1 bilhão de culto, a gente vai ouvir mais 1 bilhão de palavras, a gente vai ouvir mais 1 bilhão de coisas, e nada vai mudar. Cara, esse lance de justiça é tão sério, que Jesus Cristo só morreu na cruz por causa de justiça. Para que ele pudesse imperar com a sua justiça sobre o homem, ele teve que morrer na cruz. Você não precisava morrer na cruz. Você nunca pensou que Deus podia ter olhado e falar, tá bom, perdoa Adão, não come de novo, eu te perdoo, vai, bora. Não, Deus é justo.
E para que a justiça dele pudesse imperar sobre o homem, Jesus Cristo teve que vir como um cordeiro, passar o que passou nessa terra e ser entregue na cruz, para que a justiça de Deus pudesse se manifestar no mundo, porque senão ele seria injusto. Olha como Deus não é injusto. Eu sempre parei e pensei isso, falei, poxa vida, tá bom, o homem pecou, mas Deus é Deus. Se Deus falasse, perdoa o teu pecado, vamos embora, quem ia se levantar contra Deus por alguma coisa? No máximo o diabo, dá um croque nele, manda ficar quieto, acabou. Deus é Deus. Quem acusa Deus? Acabou. Deus podia falar, perdoe Adão, acabou, não. Deus não podia ser injusto. Deus continua sendo justo, e porque Deus é justo, Ele precisou dar Jesus. Porque Deus é justo, Ele precisou dar Jesus. Porque senão a justiça seria baseada na nossa justiça, e não na justiça dEle. Ele precisou dar Jesus pelo tanto que Ele é justo. E se Ele é justo a tal ponto, você acha que Ele perde alguma coisa de controle na tua vida? Você acha que Ele perde alguma coisa de controle na minha vida? Você acha que Ele dormiu em algum momento? Você acha que existe injustiça na nossa vida? Você acha que existem situações contrárias? Não existe, velho! É Deus! É Deus entrando na tua vida, é Deus se manifestando em você. E sabe para que Ele pagou esse preço? Porque Ele pode pegar qualquer cara. Eu, na minha justiça, eu posso olhar para mim e me achar muito mais merecedor do céu ou de ser crente do que qualquer cara aí que já roubou, já matou, já estuprou, já não sei o que lá. Eu sou melhor do que esse cara na minha justiça. Na minha justiça eu sou. Mas na justiça de Deus eu sou tão podre quanto esse cara, se eu não sou pior do que ele por me achar alguma coisa. E se eu verdadeiramente me achegar diante de Deus, se houver verdade no meu coração, Deus me perdoa, assim como vai perdoar Ele. Você nunca viu aquele papo de quem não é crente falando assim, nossa, mas crente é tudo assim, né? O cara faz tudo errado a vida inteira, no final faz uma oraçãozinha lá e Deus aceita o cara? Isso é justiça de Deus. Então do que vai notar a minha vida inteira dentro da igreja? Se você pensar assim, não vai de nada mesmo, porque você não entendeu o que é evangelho. Pena desse cara chegar um dia no céu, na eternidade, e falar, putz, perdi minha vida inteira, fazendo tanta coisa, eu não sabia que eu podia ter vivido uma vida lá embaixo muito mais útil. O que eu acumulei aqui lá de baixo? Cadê meu galardão? Cadê? Não tenho. Imagina a frustração desse cara. Você pode, porque você já está dentro de uma igreja. Mas a justiça de Deus alcança um criminoso, alcança um ladrão na cruz, que fala, Jesus me perdoa na hora, ali alcança aquele cara. Do mesmo jeito alcança um Pedro que negou e depois se voltou a ele. Deus é injusto, velho. Deus é injusto. Deus é injusto para a minha carne. Deus é injusto para a minha carne. Mas a justiça de Deus é soberana. A justiça de Deus é tremenda. Foi por isso que Ele deu o que Ele mais amava, para que Ele pudesse exercer justiça plena sobre o homem. Eu não sei se isso te constrange, mas isso me constrange. Para que Ele pudesse exercer justiça plena sobre o homem, Ele teve que dar o que Ele mais amava, para que nós não pudéssemos virar e falar, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Deus é justo. Para que Ele pudesse pegar qualquer um e colocasse de um lado da balança, e pesasse o que for para um lado, Ele coloca Jesus no outro lado. E se houver verdade desse lado aqui, Jesus equilibra a balança e está tudo zerado. É por isso que eu tenho esperança. É por isso que você tem esperança. Porque o meu contraponto da balança é Jesus Cristo. Porque o meu contraponto da balança é a cruz. É por isso que eu tenho esperança. Porque o meu contrapeso é a cruz. Porque por obras eu não consigo. Pelo que eu faço eu não sou. Pelo que eu já entreguei eu não valo nada. Não é a minha entrega, não é a minha renúncia que me justifica, mas o que me justifica é o sangue do Cordeiro que foi pago naquela cruz por mim. É por isso que eu tenho esperança. É por isso que você tem esperança, porque Ele pagou o preço. Foi essa parada que Pedro entendeu e que mudou a vida de Pedro. Uma vida inteira conhecendo e vendo cedo não adiantou nada, mas quando Pedro entendeu o que eu estou te falando agora, a vida dele foi transformada, nada mais pesava para ele. Quando Paulo caiu do cavalo, o que ele entendeu foi isso. E é por isso que ele está apanhando hoje, e está ali louvando, abriu a porta, eu vou sair e vou continuar pregando. É isso que a galera entende, que a gente não entende mais. É nisso que o diabo cegou o entendimento da minha e da sua geração, da nossa geração. A justiça de Deus é plena. A justiça de Deus é plena. A justiça de Deus continua sendo plena. Aí você vira e fala, pastor, então me explica isso. Eu não sei te explicar nada, mas eu confio que Ele continua sendo justo.
Ah, mas então por que isso? Eu não sei o porquê disso ou daquilo, mas eu sei que o meu Deus continua sendo justo, porque justiça e juízo é alicerce do seu trono. Eu não sei explicar, mas eu sei confiar. Quer dizer, não sei se eu sei, mas eu estou tentando aprender a confiar que em tudo o meu Deus continua sob controle. Em tudo meu Deus continua governando. Em tudo meu Deus continua dirigindo. O meu Deus não perde o controle de nada. E toda vez que alguma coisa pegar, é porque ainda está vivo aqui dentro. E toda vez que estiver vivo aqui dentro, é porque ainda não foi para a cruz. E a hora que realmente morrer, não vai mais doer. A hora que realmente morrer, não vai mais doer. Ah, mas está demorando para morrer. É pela dureza do meu coração. É pela dureza do meu coração que demora para morrer. É pela dureza do nosso coração que demora para morrer. É porque não queremos ceder logo para Ele e deixar Ele esmagar e matar. Esse era o evangelho que era pregado na igreja primitiva. Esse era o evangelho que a galera tinha noção. Um evangelho de assim, cara, alguém pagou um preço por você muito grande. E você falava, então eu vou morrer por ele também. E morri, dava tudo. Porque entendia o preço. Cara, Deus quer trabalhar na tua vida. Sabe por que o povo do Egito morreu no deserto? Porque murmuravam. Sabe por que murmuravam? Porque todo dia caiu o mesmo pedacinho de pão do céu, não caiu um negocinho diferente. Sabe por quê? Porque não era justo. Sabe por que a geração do Egito morreu no deserto? Porque não era justo na cabeça deles receber um maná todo dia, o mesmo maná. Isso não é justo. Era melhor estar apanhando, mas ter cebola. Tudo baseia-se em justiça. A principal arma de Satanás para tirar o homem da presença de Deus sempre foi essa porcaria dessa justiça nossa. Sempre foi a autopiedade. Sempre foi aquele negócio de olhar e falar, nossa, como eu sou coitado. Nossa, como eu sou injustiçado. Nossa, como eu sou sofredor. Essa é a porcaria que nos tira da presença de Deus. Você não é coitado. Pastor, você não sabe o que aconteceu na minha vida? Não sei, mas você não é coitado de nada. Porque Deus é justo. Você não é injustiçado. Você não é coitado. Você não é o último. Você é aquilo que Deus te fez para ser. Ah, mas para que Deus permitiu isso? Para que o caráter dele seja forjado na tua vida. Para que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado em mim. Vamos ter que sofrer e passar por aflições. Como fiel soldado de Cristo, chegaremos até o final dessa carreira. E alcançaremos a suprema coroa de glória um dia no céu. E se nada mudar, não precisa mudar. E se nada acontecer, não precisa acontecer. O que precisava acontecer já aconteceu. E aconteceu há 2000 anos na cruz. E é por isso que hoje eu tenho esperança. Nossa, mas está difícil. Quanto mais difícil tiver, é por dois motivos. Um é porque você é duro para peiga de deixar ceder logo. E o segundo é porque Deus está investindo na tua vida. Deus está investindo na tua vida. Para de querer se comparar com os outros. Cede logo, porque Deus não perde o controle. Eu tenho dito aqui nos últimos cultos todos, crente não é bobo, crente é trouxa, crente é besta, crente é tudo isso mesmo. Você não foi chamado para ser um espertão. Você não foi chamado para os outros olhar e falar, não é crente, mas é burro, é crente, mas é besta. Para o mundo vai ser burro e besta mesmo. Porque é só assim que o caráter de Cristo vai ser gerado em nós. É só assim que teremos provas concretas em nós de que podemos ser condenados por ser cristão. Fora disso, tudo que a gente faz não passa de religiosidade. Fora disso, tudo que a gente faz não passa de obras. A gente vai entregar marmita daqui a pouco, assim como um monte de espírita está entregando, assim como um monte de budista está entregando, assim como um monte de gente que não é nada, mas só é bonzinho está entregando. A minha justificativa não é pelo que eu faço, mas a minha justificativa é pelo que eu deixo Ele fazer em mim. A justiça de Deus se manifesta pelo que Ele tem feito em mim. Eu não alcanço o céu pelo que eu faço, eu alcanço o céu pelo que foi feito. Jesus morreu na cruz para nos dar um novo caminho. Mas Ele nos deu um caminho. E esse caminho vai ter que ser trilhado. Vai ter que ser trilhado.
Não morreu na cruz para que você pudesse apertar um botão agora e está salvo. Não, ele morreu na cruz para falar, ó, tem um caminho, você quer entrar por ele? Só que Jesus falou de como seria esse caminho. Ele falou que esse caminho era estreito e que a porta também era estreita. Mas ele falou que nele a gente conseguiria chegar até o final desse caminho. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que o Evangelho é maravilhoso. Porque ele está nos fazendo ser parecido com ele. Ele está nos fazendo ser parecido com ele. Aprende a fechar a tua boca, aprende a baixar a tua cabeça, aprende a ser humilhado. Ah, porque será exaltado? Não, porque você tem que ser humilhado, porque você tem que ser humilde, porque você tem que ser manso de coração. Não porque você vai ser exaltado, não porque você vai ser humilhado hoje para humilhar amanhã, não. Você vai ser humilhado porque quanto mais você for humilhado, mais a presença de Deus vai estar em você. Eu não sei se você prestou atenção numa frase que eu li aqui nesse relato aqui da vida de Policarpo. Procônsul diz, já que os animais selvagens não lhe assustam, saiba que você será queimado vivo se não renunciar a Jesus Cristo imediatamente. Cheio do Espírito Santo, Policarpo irradia alegria e confiança. O Senhor me ameaça com um simples fogo que queima por 1 hora e depois se apaga? Nunca ouviu falar do fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno reservado para os ímpios? Por que está demorando tanto? Faça logo o que quiser comigo. Cheio do Espírito Santo, com paz, com mansidão e com alegria. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Por que demorou tanto para o Espírito Santo descer? Por que eles tiveram que buscar tanto no Pentecoste? Porque eu tenho certeza que Deus moeu esses caras nesse Pentecoste. Nesses dias de oração trancado ali, Deus foi moendo eles. E quando a justiça deles estava moída, estava chegando no pó, Deus falou, agora eu posso mandar o Espírito. O Espírito se manifesta onde não há justiça humana, mas onde a justiça é completamente divina. Aí o Espírito desce. Aí o Espírito vem. Ah, pastor, mas se eu viver assim eu vou viver triste, eu vou ser... Não, cara. Se Cristo realmente puder governar a nossa vida e trabalhar em todas as áreas, aí talvez saberemos o que é ter vida, o que é ser realmente alegre, para que o Espírito haja verdadeiramente em nós. E quanto mais o Espírito agir em nós, quanto mais o Espírito nos governar, mais a nossa justiça não vai fazer sentido, e mais nós vamos confiar, e mais Ele vai estar conosco, e uma coisa vai começando a andar, e vai engrenando em outra, e vai engrenando em outra, e a engrenagem vai fazendo sentido. Só que o primeiro passo é teu. O primeiro passo é teu. Para nós acabarmos aqui, eu estou com uma causa na justiça aí, de uma batida que eu tive no carro. Não foi nem batida, foi um ralado. No meu carro não fez nada. No carro do cara ele disse que eu amassei metade do carro. Meu carro não fez nada mesmo, assim, nada. Tanto é que encostou, saiu, eu passei o dedo assim, limpei o grosso do plástico que manchou, saiu. Fui embora. Deu 6 meses, chegou uma ação. Há 2 anos que está correndo essa ação, agora tem outra audiência. E aí eu tive que colocar um advogado na causa agora. Semana passada eu estava conversando com esse advogado. Ele falou, me conta a história, me conta a sua versão. Eu falei, mano, eu não lembro minha versão. Porque foi uma coisa tão besta assim que 2 anos atrás eu vou lembrar de um ralado do carro. Eu lembro que deu uma encostadinha, o cara saiu, fugiu, eu virei e fui para o outro lado e sei lá o que aconteceu. Eu falei, então, mas para que a gente monte para que a gente monte o processo, você precisa ter a tua versão da história. Em cima da tua versão, eu vou tentar argumentar para convencer o juiz. Assim como o advogado dele já fez isso, agora você precisa se defender. Eu falei, mas eu não lembro o que aconteceu, de verdade. Você foi culpado? Eu falei, eu não sei. Se eu falar que eu não sou, posso estar errando. Se eu falar que eu sou, posso estar errando também. Para mim, os dois foi culpado. Falei, mas eu não posso colocar isso, não posso te defender desse jeito. Falei, eu não sei, o que eu sei é isso. Não sei, o que eu sei é isso. Eu não sei o que aconteceu, eu não lembro. Faz 2 anos, eu não lembro. Foi uma coisa tão idiota. Ralou o carro e eu passei o dedo com saliva e raspou e saiu. Eu não lembro o que aconteceu. Ele falou, tá, eu vou ver o que o advogado dele falou e eu vou ver como é que a gente monta a defesa. Eu nem sei o que aconteceu, você tem que ver. Isso é justiça. Essa é a base da justiça. Eu vou olhar e vou falar, não,
eu bati, porque na verdade não foi eu que bati, porque na verdade ele vai olhar e falar, não, na verdade, e vai ter duas verdades. E eu posso acreditar piamente na minha, ele pode acreditar piamente na dele, o juiz vai olhar, vai ver qual que é mais verdadeira, qual que tem mais lógica, vai falar, esse ganhou, esse perdeu, esse paga para esse. É o que o juiz vai fazer. Isso é justiça humana. É olhar para o teu umbigo e achar todas as provas que te beneficiem. E em cima disso, a gente vai diante do juiz e fala, ó, é isso. E aí o juiz vai fazer o esquema dele lá. Isso é justiça humana. A de Deus não. A de Deus não. A de Deus já está estabelecida, você não precisa fazer nada, Deus já está assistindo, Deus já é Deus. E presta atenção numa coisa, cada vez que você tem que chegar em Deus, para tentar contar uma injustiça para Deus, para tentar chorar suas pitangas, suas mágoas para Deus, você está jogando na cara de Deus que Ele não é justo. Cada vez que a gente dobra o nosso joelho e começa, Jesus, que o Senhor tem visto, lógico que Ele tem visto, Ele não é cego. Jesus, é lógico que Ele tem visto, é lógico, Ele não é cego. Cada vez que a gente tenta argumentar com Deus, justificar com Deus, quanto que a gente é coitadinho, quanto que a gente está falando que Ele não é justo, que Ele é cego. Ele não é. Confie, enxergue Deus em todas as coisas. Confie, enxergue Deus em tudo. E você será cheio do Espírito. E você será manso. E você será humilde. E você será submisso. E você terá seus dias em paz nessa terra e com alegria. E tudo vai fluir bem através disso. Eu não me defendo, quem me defende é Deus. Feche os teus olhos. Sabe quando a gente chora e fala assim, poxa, mas Deus não entende a minha causa, Deus não ouve minha oração. É você que não entendeu a causa de Deus até hoje. Não é Deus que não ouve a tua causa. Somos nós que não entendemos o que é a causa do Evangelho até hoje. A culpa não é de Deus, a culpa é tua, a culpa é minha. Quem não entendeu a causa, quem não entendeu o processo todo foi você, não é Deus. Deus continua sentado no seu trono. Deus, o nosso Deus é um Deus tão tremendo, que é um Deus de princípios irrevogáveis. Nada faz Deus mudar o que Ele já estabeleceu. O seu filho gemendo na cruz, Ele olhou e falou, então, vai lá, filho, você quer a minha vontade é que você morra, para que eu possa exercer justiça sobre a humanidade do jeito certo. Eu preciso que você morra. Nada vai mudar Deus. Nossa, mas tal pessoa é dura. Não é mais do que Deus. Deus é o justo juiz, Deus é o justo juiz, Deus é quem governa, Deus é quem faz, Deus é o cara. Deus é tudo. 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 Qualquer dor que você passar a partir de agora, qualquer dor que você passar a partir de agora, escreve isso na tua testa, se escreve na tua mão, assim, todo dia de manhã, até você decorar isso. Qualquer dor que você passar a partir de agora, não tente entender, não tente ver justiça na dor, no sofrimento, mas tente ver Deus gerando e formando o teu caráter. Você vai ver que uma hora a dor vai passar e que acabou, e que Deus alcançou o que Ele tinha que alcançar. Enquanto a gente tentar ver uma lógica, a gente vai passar anos preso no passado. E quantas pessoas estão presas no passado? Quantas pessoas que estão presas no passado por não entender isso? Quantas pessoas que estão presas no passado? A dor já passou, já acabou, mas a justiça ainda grita, então eu não consigo me libertar disso. Cara, Deus quer te libertar, mas para que Ele te liberte, a tua justiça tem que morrer. E se ela morrer, você é livre. Você já é livre. Você já é livre. O que torna a dor doída é a justiça, não é a dor. O que torna tudo mais complicado na nossa vida é a justiça, é o comparar com um com o outro, é isso que complica a nossa vida, é isso que ferra tudo. O grande problema nosso chama isso. Senhor meu Pai, Senhor Jesus,
Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Muito obrigado, porque quando eu pelo menos paro para orar e sondar o meu coração e as minhas intenções do que eu faço, eu vejo o quanto que se fosse pela minha justiça e pelo meu julgamento, eu mesmo já tinha me mandado para o inferno. Mas o Senhor é tão Deus, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão misericordioso que o Senhor não faz isso. O Senhor tenta nos abrir mais um pouquinho os olhos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque o Senhor nos chamou para isso, porque o Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco, o Senhor conta conosco. E é por isso que temos esperança. Pai, muito obrigado porque o Senhor aceitou a nossa entrega de vida. Pai, muito obrigado porque podemos entregar a nossa vida para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai. Muito obrigado porque podemos entregar a nossa vida a Ti, Pai. Muito obrigado porque o Senhor continua aqui conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Pai. Dirige a nossa vida, Pai. Dirige a nossa vida, dirige a nossa vida, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, Pai. E se nós confiássemos verdadeiramente nisso, seria tudo tão mais fácil. Seria tudo tão menos complicado. Pai, nos ajude a confiar em Ti, Pai. Eu não preciso de provas de que eu posso confiar em Ti. Eu não preciso de argumentos de que eu posso confiar em Ti. Eu não preciso de argumentos de que o Senhor é confiável. Eu preciso confiar e simplesmente andar. E se não sair como eu achei que tinha que sair, eu vou continuar confiando que o Senhor continua sendo Deus. Eu vou continuar confiando na Tua soberania. E tudo vai bem. E tudo vai chegar onde tem que chegar. Pai, muito obrigado porque a Tua graça é algo impressionante e ela nos alcança a cada manhã. A Tua misericórdia se renova a cada dia, Pai. Muito obrigado porque no Senhor temos esperança, Pai. Muito obrigado porque no Senhor temos esperança, Pai. Muito obrigado, Pai. Jesus, tira de nós essa noção de tentar colocar quem é mais, quem é pior e quem é menos pior, Pai. Mesmo assim como não há pecadinho e pecadão, não há menos bom ou mais bom, ou somos perfeitos e santos sem pecado, ou somos pecadores. O pecado fere a santidade de Deus. Você tem noção disso? Sabe por que eu olho para o lado e falo assim, 28 anos dentro da igreja, sendo crente, nunca me desviei, nunca fiz nada muito errado, e não sei o que lá, e aquele cara lá que é um ladrão, que não sei o que lá, ainda me afronta, ele é pior do que eu. Não, para Deus, a minha mentira, a minha inveja, o meu orgulho, a minha cobiça, fede do mesmo jeito que o estupro daquele cara, porque para Deus é pecado. O pecado fere a Deus. O pecado fere a Deus. Não interessa qual, o pecado. O pecado fere a Deus. E do mesmo jeito que o pecado fere a Deus e Deus me aceita com o meu pecado, seja ele na minha dimensão menor do que de outra pessoa, para Deus, se Deus aceita esse pecado, Deus tem que aceitar o pecado daquele cara também, porque eu posso ser perdoado, aquele também pode, porque eu posso ter esperança, ele também pode. Ah, então não vale de nada fazer o bem? Você está desviado, você pensa assim. Porque se a gente faz o bem, é para alegrar o coração do nosso Pai. Se eu me deixo morrer, é porque eu sei que eu vou dar gozo e alegria no coração dele. Se eu me deixo ser trabalhado, é porque eu quero ser mais parecido com ele. Isso tem que nos bastar. Não é uma recompensa terrena, mas é de ser parecido com Cristo. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Pai. Venha sobre a nossa vida, Pai. Faça-nos entender que sem o Senhor não somos, sem o Senhor nós não podemos, sem o Senhor não temos, Pai. Espírito Santo de Deus, vem reinar em nós, Pai. Jesus, nos faça realmente entregar a nossa vida ao Senhor e saber que com uma entrega nós vamos precisar confiar totalmente, confiar em todas as áreas. Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti novamente, Pai. Eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, Pai, e descansar
e descansar em Ti, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, sem o Senhor não há nada de bom, Pai. Mas é a Tua graça, Pai. É o Teu poder que tem se aperfeiçoado a cada dia na nossa fraqueza, Pai. É a Tua graça, é o Teu poder que tem se aperfeiçoado a cada dia na nossa fraqueza, na minha fraqueza, Pai. Jesus, muito obrigado, porque até quando nós mesmos desistimos de nós, de tão tosco que nós somos, quando nós mesmos não achamos que merecíamos, nem tínhamos esperança, o Senhor continua nos dando esperança, o Senhor continua falando que pode sim, que o Senhor ainda espera, que o Senhor ainda vê uma saída em nós, quando nós mesmos não vemos, quando nós mesmos nos julgamos tão toscos, limitados e sujos, o Senhor continua falando que ainda acredita em nós, e a Tua justiça faz com que seja válido isso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor continua conosco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor continua aqui, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não perdeu o controle. Muito obrigado, Pai. Permaneça aqui conosco, Pai. É o que eu peço e agradeço a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos encerrando por aqui. Cara, se deixa ser quebrado por Deus, se deixa ser trabalhado por Deus, porque só assim veremos